Eu estou pregando uma série de mensagens baseadas no texto de Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17, quando Deus se apresenta a Moisés e dá a ele as tábuas das leis contendo os 10 mandamentos que Moisés deveria instruir o povo hebreu que ele tirara da escravidão no Egito, para que obedecesse esses mandamentos, essas ordenanças do Senhor. Nós vimos que os 10 mandamentos estão divididos em 2 partes, sendo os primeiros 4 deles relacionados a Deus, ao relacionamento do homem com Deus. Deus ordenou não ter outros deuses além dele, não ter ídolos, não tomar o nome dele em vão, guardar o dia consagrado. E os 6 últimos mandamentos estão conectados à relação do homem com seu próximo: honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar nada dos outros. Na primeira mensagem nós vimos que os 10 mandamentos foram palavras que Moisés receberam da boca do próprio Deus. E se alguém diz crer em Deus e crer que a Bíblia é a palavra de Deus, então não cabe outra coisa fazer senão obedecer os 10 mandamentos, considerando-os como atemporais. Eles não têm prazo de validade, a não ser até o fim da existência da humanidade. Na segunda mensagem nós vimos as razões pelas quais Deus deu esses mandamentos, e que obedecer esses mandamentos é demonstração de gratidão para aquele que foi salvo da morte eterna pela graça em Cristo Jesus. Na terceira mensagem nós vimos o primeiro mandamento, e você foi levado à necessidade de refletir se o Deus que você diz crer nele é o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia não aceita concorrente. Nas quarta e quinta mensagens nós vimos o segundo mandamento a respeito de não fazer ídolos e as implicações que isso tem, inclusive, de consequências para as gerações futuras, para a descendência daqueles que desonra a Deus. Na sexta mensagem nós vimos o terceiro mandamento e aprendemos que o texto original fala em não carregarmos o nome do Senhor em vão, o que está conectado com o nosso estilo de vida, que deve ser santo, de modo que as pessoas e o mundo espiritual nos reconheça como filhos de Deus, que honram o nome do Senhor. Agora nós veremos o quarto mandamento, que está no versículo 8º desse texto, e eu vou pedir para você ler o mais forte que você puder, a plenos pulmões, como quem já gravou todos os mandamentos e está afiado, inclusive nesse. Vamos juntos? Vai lá. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Amados, esse é um dos mandamentos menos respeitados pelos cristãos, porque muitos o consideram ultrapassado e não válido para os nossos dias, devido a uma confusão no entendimento quanto ao que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 4 e em Colossenses capítulo 2, instruindo os cristãos da Galácia e de Colossos a não se submeterem aos cristãos judaizantes. O que estava acontecendo ali com os Gálatas e os Colossenses? É que havia um grupo de cristãos chamado cristãos judaizantes, que eram judeus que se converteram a Jesus Cristo, mas eles insistiam que deveria se manter a tradição religiosa do judaísmo e queriam impor isso aos cristãos gentios. Havia 2 classes de cristãos: os cristãos judeus
aqueles que primeiro receberam Jesus, e depois os cristãos não judeus, aqueles de nações diversas, e que foram alcançadas pela pregação, sobretudo do apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias. Aqueles que eram cristãos judeus que se tornaram cristãos, eles se tornaram cristãos, mas entendiam que eles ainda deveriam preservar as leis mosaicas e os costumes e as tradições em que eles foram ensinados. E eles queriam impor isto para os cristãos não judeus, os chamados cristãos gentios, ou cristãos de outras gentes que não os judeus. Eles queriam que os cristãos gentios, assim como eles, seguissem as leis de Moisés, se circuncidassem, seguissem o calendário judaico, seguissem a dieta dos judeus, ou seja, se abstivessem de certos alimentos considerados impuros pela lei judaica. Então Paulo escreve aos Gálatas, dizendo o seguinte, lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 9 e 10, ele diz assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Paulo está chamando a atenção dos cristãos na Galácia, porque eles estavam se deixando influenciar por esses cristãos judaizantes, e muitos deles já tinham assumido como certo que deveriam manter as práticas judaicas. Paulo está chamando a atenção deles. Paulo está dizendo: como é que vocês, tendo conhecido Cristo, eu que ensinei tudo a vocês, vocês desaprenderam? Porque não estou entre vocês, vocês permitiram que esses mestres de fora viessem ensinar vocês aquilo que não foram ensinados de Cristo. Vocês querem voltar ao passado, vocês querem viver na antiga aliança, quando nós estamos agora na nova aliança, em Cristo Jesus. Vocês querem de novo guardar dias, meses, tempos e anos. E o que eram esses dias, meses, tempos e anos de que Paulo está falando? Eram as 3 festas religiosas, as luas novas e o sábado, que os judeus guardavam conforme estava nas leis cerimoniais dadas por Deus a Moisés. E Paulo está dizendo: não, de jeito nenhum vocês devem seguir esses judaizantes, porque Jesus nos tirou de debaixo da lei. Tratando do mesmo tema com os cristãos de Colossos, Paulo escreve o seguinte, como está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Lendo esses textos, faz parecer que Paulo era contra a guarda do sábado, o dia do Senhor, que Deus ordenou no 4º mandamento. Mas será mesmo? Paulo se refere à guarda do dia de sábado, e ele diz, como sombra das coisas futuras. E essas coisas, que eram a sombra, o calendário, a dieta religiosa, a circuncisão, eram a sombra de Cristo vindo lá do passado, porque o Antigo Testamento, ele aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Mas quando Cristo chega e cumpre toda a lei, não precisa mais voltar à sombra, porque o corpo de Cristo já está aqui, diz o apóstolo Paulo. Não precisamos mais da sombra que apontava para ele. E o sábado judeu, o Shabat, praticado pelos judeus,
apontava para Jesus também. Será que com essa instrução o apóstolo Paulo então está afirmando que o quarto mandamento do Senhor de guardar o sábado não mais tem efeito agora que Cristo já veio? É isso que pensam e ensinam alguns, instruindo aos cristãos que não mais se guarde o dia do Senhor, que não cumpram mais esse quarto mandamento, porque esse quarto mandamento perdeu a razão de ser em Cristo. Mas será que é mesmo assim? Ou será que eles estão equivocados? Não, não é assim. Então, por que dessa confusão? No Antigo Testamento, tanto a lei moral quanto a lei cerimonial e a lei civil, elas se misturavam. Mas mesmo na lei moral, existem aspectos proféticos e tipológicos. A guarda do dia de sábado era uma dessas leis que tinha um cumprimento profético que apontava para o descanso eterno que Deus haveria de dar aos seus filhos e que somente foi possível pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo, garantindo a vida eterna e, portanto, cumprida em Jesus. Jesus cumpriu o sábado. Portanto, para nós cristãos, quando nós guardamos o dia do Senhor, chamado domingo, para nós cristãos, porque não somos judeus, nós estamos cumprindo o quarto mandamento na sua plenitude. Porque Jesus ressuscitou, aleluia, assegurou-nos a salvação e a vida eterna, aleluia. E nós guardamos o quarto mandamento, celebrando a salvação, a vida eterna e o descanso eterno que está reservado para todos nós. Aleluia! Não mais guardamos o sábado, porque ele já foi cumprido em Jesus. Nós guardamos o sábado, o dia do descanso, o dia do Senhor, porque ele já veio. E ele voltará. Quem crê nisso? Aleluia. Mas o mandamento não é guardar o sábado? Sim, para o judeu, aquele que está ainda na antiga aliança e aguardando a vinda do Messias. Mas para nós, o Messias já veio. Ele foi crucificado, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, que era o primeiro dia da semana, que nós, no nosso calendário, chamamos de domingo, como foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Jesus morreu, ele veio, ele foi crucificado, ele morreu e ele ressuscitou, aleluia! E qual foi o dia que ele ressuscitou? Qual foi o dia, irmão? Qual foi? Não, foi o primeiro dia da semana. Nós é que chamamos no nosso calendário de quê? Domingo. Há algumas pessoas que dizem, não pode, porque domingo, essa data, ela é uma apropriação da igreja institucional romana, por causa do Deus Sol, que era adorado no primeiro dia. Mas vem cá, qual foi o dia que Jesus ressuscitou? Qual foi o dia, irmãos? Primeiro dia da semana. Um dia depois do Shabat judaico. Como é que nós chamamos esse dia? Hein? Domingo. Como é que é chamado no inglês? Sunday. Você sabe o que é Sunday? Não, não é aquele de chocolate, de morango. Não, não é. Você pensou nisso. Está chegando a hora, meu irmão. Será que o pastor vai até as 10 hoje? Acabou de falar em algo de comer? Não falei em comida. O que é Sunday, você sabe? Em inglês? Dia do sol.
Então há aqueles que pegam e dizem assim, não podemos cultuar, nós não aceitamos que seja o domingo, o dia certo, é o dia que Deus estabeleceu, que é o sábado. A palavra sábado não existe no hebraico. Existe a palavra sábado no hebraico, filha? Não. Existe Shabat. Sábado é uma transliteração. Assim como o batismo. Não existe essa palavra em português. Nós trouxemos do grego batismo. Qual é a base bíblica que nós temos para estarmos fazendo isso então? Guardando no cumprimento do quarto mandamento o domingo que nós cristãos chamamos de dia do Senhor. Não é dia do sol, não é Sunday, como muitos querem dizer, não pode porque é o dia que foi apropriado pela igreja romana, em virtude do Deus Sol, daquela região, daquele povo que foi dominado, o Império Romano e por aí vai. Diga, Jesus não ressuscitou no domingo. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Alguém que fala espanhol? Sabe pelo menos como é o nome do primeiro dia da semana em espanhol? Não? Eu também não lembro. Eu sabia, mas queria uma contribuição agora. É lunes? Não é martes? Não é miércoles? Não é junes? E lá no calendário chinês, você sabe qual é? Jesus ressuscitou no primeiro dia. Qual é a base bíblica que nós temos para estarmos guardando o domingo como dia do Senhor para cumprir o quarto mandamento? Quando você estuda o Novo Testamento, você vê que os primeiros cristãos entenderam que o dia que os identificava para celebração e culto ao Senhor, para cumprimento do quarto mandamento, era o dia da ressurreição de Jesus, que era o primeiro dia da semana, que passou a se chamar de domingo. Amém, irmãos? Não, passou a se chamar dia do Senhor. Além de ter ressuscitado no primeiro dia da semana e aparecido para os discípulos, Jesus apareceu novamente aos discípulos outras 2 vezes no primeiro dia da semana. Você vai encontrar isso em João capítulo 20, versículo 19 e versículo 26. Pode colocar para nós, por favor, João 20, 19 e 26. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o que diz? Qual dia? O primeiro dia da semana. E cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Verso 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Espera aí, pastor, esse texto aí está falando 8 dias depois, não está falando o primeiro dia da semana. Ah, é? Ok. Que dia é hoje, irmãos? Hein? Diga, primeiro dia da semana. Amanhã será qual? Segundo dia da semana, que nós chamamos de segunda-feira. Depois de amanhã, será qual dia da semana, irmão? Terceiro dia, chamamos de quarta. Depois, quinto. Terceiro, terça. Depois, quarta. Depois, quinto, quinta. Depois, sexta. Depois, sétimo, sábado. 8 dias depois, qual é? Primeiro dia da semana. No livro de Atos, nós encontramos os cristãos se reunindo
no primeiro dia da semana, como nós vemos em Atos capítulo 20, versículo 7, por favor, coloque na tela para nós. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, o que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E pastor bom, cabra que prega 4, 5, 6 horas, vou começar a imitar ele. Paulo pregou até meia-noite e o povo estava lá, não arredou o pé. Qual era o dia que eles se reuniam ali? Primeiro dia da semana. E eles se reuniram para fazer o quê? Partir o pão. Partir o pão significa a Santa Ceia. Eles se reuniram para participar da Santa Ceia. E quando é que eles se reuniam para praticar a Santa Ceia? No dia de culto, no dia de celebração, no dia que eles se reuniam para cultuar, louvar, adorar a Deus e aprender da palavra do Senhor. Qual dia era esse? Primeiro dia da semana. Era o dia da reunião da igreja para cultuar e aprender da palavra. Agora vamos lá para Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 e 10. E vamos ler o que diz o apóstolo João, escrevendo lá da ilha de Pátimos. Ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado no Espírito, quando? No dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Que dia do Senhor era esse, irmãos? Primeiro dia da semana, que nós, no nosso calendário ocidental, chamamos de domingo. Esse é o dia que o apóstolo João está se referindo, primeiro dia da semana. O dia que os cristãos se reuniam para cultuar a Deus e cumpriam com isso o quarto mandamento. Portanto, a razão pela qual os cristãos não guardam o sábado, e sim o domingo, é esta. Porém, isto não significa a abolição do quarto mandamento do Senhor, mas uma adaptação à realidade do cumprimento da profecia referente a Jesus, e que nos difere dos judeus que ainda aguardam a vinda do Messias e por isso continuam a aguardar o sábado, o dia da semana. Você vai para Israel hoje, sabe que dia é hoje lá em Israel? Primeiro dia da semana. É dia de fazer o quê? Trabalhar. Se você não trabalha no primeiro dia da semana em Israel, você é um preguiçoso ou um desempregado. Porque hoje, em Israel, é dia de trabalhar. Para nós, qual é o primeiro dia da semana, irmãos? Qual é o primeiro dia da semana? Ah, não é a segunda-feira? É o que nós chamamos domingo, dia do Senhor. Uma outra consideração a ser feita é que a ordem do Senhor, lá, falando com Moisés, vocês devem guardar o Shabat. E Shabat significa descanso. Vocês devem guardar o dia do descanso. 6 dias vocês vão trabalhar, e no 7º vocês vão descansar de toda obra e cultuar a Deus. Deus estabeleceu que a cada 6 dias de trabalho deveria ter um dia, e esse dia ele chamou de Shabat, que em nossa língua está traduzida como sábado, mas é dia para descanso e culto a Deus. Nesse dia Deus estabeleceu que nenhuma atividade com fins de subsistência. O que é fim de subsistência? Ganhar dinheiro, correr atrás de larjan,
buscar fazer crescer o capim, ficar preso no arame, andar atrás da bufunfa. Deus disse: no Shabat não. No Shabat é santo para mim e santo para vocês. É dia para descanso. É dia para você ficar com a sua família. É dia para você dar a esse corpo o descanso que ele precisa. E é dia para o meu corpo descansar das obras e se voltar para mim. Por que o Senhor diz: lembra-te do dia do sábado? Com quem é que Deus está falando lá naquele momento? Deus está falando com quem, irmão? Ex-escravos. Quem era aquele povo? Diga: ex-escravos. Os hebreus naquele momento eram ex-escravos. Quero te perguntar: escravo tem descanso? Sabe, irmãos, eu com muita tristeza vou dizer isso agora. Eu conheci muitos cristãos que se diziam cristãos, mas faziam das suas empregadas domésticas escravas. Ela tinha que ser a primeira a acordar, a última a dormir, e se dormindo estivesse, e alguma coisa eles quisessem, acordavam-na para satisfazê-lo, porque ela morava dentro da casa deles. E uma vez que moravam dentro da casa dos seus próprios patrões, não tinham sequer o direito do descanso. Qual era o dia de descanso? Não tem. Deus está dizendo para aquele povo: vocês não são mais escravos. Eu sou o Senhor de vocês. E eu estabeleço, e vocês devem obedecer em honra a mim. 6 dias vocês vão trabalhar, o 7º é para descanso. O 7º é para estar em família. O 7º é para você ter tempo para me dar tempo de qualidade. O que é que a gente está fazendo aqui? Nós estamos dando um tempo de qualidade para estar com Deus. Amém? Você está aqui dando um tempo de qualidade para Deus. Tem gente que às vezes vai para a igreja se sentindo obrigado. Não está dando para Deus. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Quando Deus estava provendo o maná no deserto para esse povo que estava indo para a terra prometida, Deus deu uma ordem: olha, eu sou o Deus que vos supre. Então, a partir de hoje, vai cair um maná. Todo dia, quando você acordar e sair da tua tenda, haverá maná na terra, e cada um de vocês vai colher a quantidade suficiente para aquele dia, porque esse será o alimento de vocês, é o pão de vocês. Vocês vão recolher e vocês vão prepará-lo e vocês vão tomá-lo como alimento daquele dia. Ninguém colha além daquilo que será necessário para um dia. Não deve guardar de um dia para o outro. Não façam isso. Deus só disse isso e não disse o que ia acontecer se alguém guardasse. Então, no dia seguinte, o hebreu acordou de manhã. Quando ele saiu fora da tenda, alguém pensou assim: saía para fora da tenda, né? Não, a tenda tinha compartimento, ele podia sair fora do espaço que era o quarto. Quando ele saiu fora da tenda, o que é que ele vê na porta dele? O maná, a provisão de Deus. Diga: maná, provisão de Deus. Deus deu a provisão enquanto eles estavam caminhando pelo deserto.
Eles não tinham tempo para plantar, até porque plantar no deserto. Eles não tinham o que colher, deserto não dá nada. Mas eles colhiam todos os dias, mesmo em meio ao deserto, a provisão do Senhor. Quantos são aqueles cristãos, crentes em Jesus Cristo, que estão integrados na igreja do Senhor, que mesmo desempregados, Deus não deixa faltar a provisão à sua casa e à sua mesa? Tem alguém aqui que já viveu isso? Pode levantar a mão e dizer glória a Deus porque o Senhor proveu na minha casa? Pode falar alto? Porque senão quem está assistindo pela TV agora vai dizer assim, não tinha ninguém. Deus provê. Porque a igreja de Jesus Cristo não é agência social, amém, irmãos? A igreja de Jesus é o corpo de Cristo. E na igreja de Jesus Cristo, o cristão não passa fome, não passa necessidade. Ele é provido pelo Senhor, ainda que passando pelo deserto. Todo dia lá estava a provisão, lá estava o maná. Aí surgiram os espertinhos. Olharam para aquilo e falaram, vai que amanhã não cai. E aí colheu uma porção além daquela que devia. Deus disse, não colha além do que você vai precisar para um dia. Tiveram alguns que foram lá e colheram mais do que devia, guardaram para o dia seguinte. No dia seguinte, acordaram sentindo um mau cheiro terrível dentro de casa. Irmão, você já teve a surpresa de encontrar uma batata podre depois de uns 2 ou 3 dias que você fez a feira ou passou no mercado e comprou? Quem já passou por essa deliciosa experiência dentro de casa? Levanta o braço. Irmão, só tem um troço que fede pior do que aquilo. É o corpo da gente 3, 4 dias depois que a gente morreu. Que troço fedido terrível. Sabe o que aconteceu? Os hebreus que desobedeceram a Deus, acordaram no dia seguinte, sentindo um mau cheiro terrível. Sabe o que era o mau cheiro? O maná que eles guardaram apodreceu. Não permaneceu para eles aproveitar. Apodreceu. Mas Deus disse o seguinte, vocês vão colher o maná 6 dias. 5 dias vocês vão colher somente para a provisão daquele dia. Mas no 6º dia, vocês vão colher a provisão em dobro, porque no 7º dia, o maná não cairá. Então, no 6º dia, aqueles que colheram o maná em dobro, no sábado, tiveram um maná para comer, e no sábado não caiu maná. O que Deus está ensinando através disso? Deus está dizendo, vocês têm que colocar a esperança, a confiança e a segurança na provisão de vocês em mim, porque eu sou o Senhor que vos supre. Eu quero te perguntar, o Deus da Bíblia é o seu Deus? E porque Ele é seu Deus, você crê nele para suprir a sua vida? Se você anda em obediência a Ele, crendo nele, Ele vai fazer. Porque o Deus da Bíblia é o Deus vivo, único e verdadeiro. Quem crê nisso? Se você crê, você deve guardar o 4º mandamento. Quando o Senhor está provendo o maná e no sábado não, Ele está dizendo, eu te dei a provisão suficiente para que no sábado você possa parar tudo, de modo a descansar e ter um tempo de qualidade para se expressar em culto, exaltação, louvor e honra à minha glória. Quais são as atividades que o Senhor autorizou serem realizadas no Shabat? Quando Jesus esteve entre nós,
Ele foi criticado porque os discípulos passaram por um campo e colheram umas espigas de milho e começaram a comer. Então os fariseus vieram e chamaram: os teus discípulos não respeitam o Shabat. Mas Jesus diz para eles assim: qual dentre vocês? E também porque ele curou no Shabat. Jesus entra numa sinagoga, é Shabat, tem um homem lá com um problema na mão, Jesus cura ele. E o pastor daquela sinagoga chega e: que história é essa? Hoje é Shabat, não pode ter trabalho. E Jesus pega e confronta e diz assim: qual de vocês que são tão obedientes à lei, qual de vocês, quando o animal de vocês cai num buraco, é dia de sábado, vocês não vão lá para socorrer ele, vocês deixam ele morrer? O que é que Jesus está dizendo? Ele diz ainda assim: o Shabat foi feito por causa de vocês. Vocês não foram feitos por causa do Shabat. Jesus está dizendo: o dia do Senhor, o dia do descanso, foi feito por causa de vocês. Vocês não foram feitos por causa do dia do Senhor. Deus não criou o homem no 7º dia. Na criação, na obra da criação, Deus tudo criou em 6 dias. E no 7º dia, Ele cessou toda a obra de criação. Então, quais são as coisas que o Senhor Jesus nos instrui, nos ensina através disso, que, se praticadas no dia do Senhor, não são ofensas a Deus, são todas aquelas relacionadas à proteção da vida. Nos nossos dias de hoje, bombeiros, militares, policiais, transporte público, hospitais, farmácias, aquilo que dá provisão, manutenção, socorro às vidas. E o culto a Deus. Fora isso, tudo mais que o homem pratica só tem um propósito. Qual é o propósito? Ganhar dinheiro. Todas as coisas que o homem faz no dia do Senhor, de trabalho, é visando ganhar dinheiro. E isso desonra a Deus. Por que desonra a Deus? Porque denota não confiar no único, eterno e verdadeiro Deus, como Senhor da sua provisão. Quem está entendendo? Meu irmão, minha irmã, você está aqui na igreja, você está aqui participando de um culto, você está participando com a gente pela transmissão, é porque você crê em Deus? Você não pode estar aqui porque aqui é um ambiente de reunião social, porque não é isso. Nós estamos aqui prestando um culto a Deus, porque cremos na existência dEle, que tudo criou, que tudo fez, que tudo mantém pelo seu poder, e que nos amou, sendo nós pecadores, inimigos dEle, dignos da morte eterna, da perdição eterna, e ainda assim Ele nos amou de tal maneira, que deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para a nossa salvação. Você está aqui por isso? Então você tem que entender que as leis de Deus são espirituais. As leis do Senhor, elas requerem de nós obediência e prática, porque elas falam para o mundo espiritual a respeito de quem nós somos. Deus não se alimenta do recurso financeiro que nós consagramos na igreja, seja como dízimo, como oferta. Então por que nós temos que fazer? Por causa do que isso representa no mundo espiritual. A oferta tem a representação materializada da nossa fé.
Quando ofertamos, nós dizemos que sabemos quem Deus é e consagramos a Ele o nosso melhor, por reconhecer que é dEle que nós dependemos. Não dependemos da nossa capacidade, do nosso diploma, dos relacionamentos que temos, nós dependemos do Senhor. Quando nós consagramos o dízimo, nós estamos dizendo para o mundo espiritual quem nós somos para Deus. Nós somos fiéis. Ele ordenou: traga 10% de toda a tua renda, é dízimo santo, é meu. Quando nós o fazemos, nós declaramos ao mundo espiritual que nós somos fiéis ao Senhor, diferente do nosso pai Adão, que Deus disse: não toca naquele fruto, aquele é meu, é exclusivo para mim, está ali, mas você não pode tocar. Diga que você tomar daquele fruto, você vai morrer. Ele desonrou a Deus, ele foi infiel a Deus. Quando nós devolvemos nosso dízimo, nós estamos dizendo com isso ao mundo espiritual: eu sou fiel a Deus, eu não sou como meu pai Adão, eu não toco naquilo que é de Deus. Não é Deus que precisa do dízimo, Ele é Senhor de todas as coisas. Eu é quem preciso honrá-lo com a minha adoração e com a fidelidade na devolução do dízimo. Por causa da repercussão espiritual que isso tem, porque eu não estou sozinho nesse mundo, nós não estamos aqui sozinhos, nós estamos aqui convivendo todos os dias, 24 horas, com seres espirituais da maldade, que conspiram contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa harmonia, contra a nossa alegria, contra a nossa saúde, contra a prosperidade em nossa vida. E somente o Senhor Deus Todo-Poderoso tem o poder para parar as obras das trevas contra nós. Nós não somos ninguém diante do menor dentre os espíritos imundos, mas em Cristo Jesus, assegura-nos a palavra do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Você crê nisso? Então você deve obedecer a palavra do Senhor. Veja no que se tornou a nossa sociedade. Eu vou completar, se Deus me der vida até lá, 60 anos em fevereiro do ano que vem. Estou pertinho. Rapaz, foi um dia desse. Um dia desse alguém disse para mim assim: papai, eu falei, eu estou ficando velho. Eu falei, pois é. Seu rosto está ficando caído, né? Eu falei, estou ficando velho. Uma filha minha dizia isso para mim. É porque eu estou ficando velho. Então eu sou do século passado. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te dizer como é que era o século passado, aqui no Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui na Baixada Fluminense, há 30 anos atrás, não, 40 anos atrás, 40 e poucos anos atrás. Deixa eu dizer como é que era, tá bem? Dia de sábado, você abria o jornal e você lia a escalação das farmácias que ficariam abertas de plantão no dia de domingo. Quem lembra disso? Quem é desse tempo? Levanta bem alto o braço, irmão. Eu sei que você está cheiroso. Isso. Lembra disso? Por quê? Porque no domingo nem farmácia abria. Uma ficava de plantão. Ônibus. Tinha 10, 20 empresas de ônibus dentro da cidade. Naquele dia, uma rodava. E rodava com um efetivo de talvez 10% da sua frota. Por quê? Porque era dia de domingo. Supermercado abria, irmão? Não. Padaria. Se você não comprasse o pão na sexta-feira, no domingo, se você não tivesse o pão duro lá para cortar e comer como torrada, você ia comer arroz e feijão no café da manhã. Porque padaria também não abria.
Posto de gasolina, abria dia de domingo, irmão? Não. Não abria. Por quê? Porque nós éramos uma outra qualidade de cristãos. Qual era a qualidade de cristãos que nós éramos há 40 anos atrás, irmãos? Cristãos que tinham temor de Deus e cumpriam o 4º mandamento. Eu quero te perguntar, quase 2000 anos depois, a gente descobriu que o 4º mandamento não vale para hoje mais? Quase 2000 anos depois, praticando a guarda do dia do Senhor, a gente de repente, espera aí, negócio de dia do Senhor, isso não é para a gente, isso é para o judeu. E hoje, quando um pastor prega, tem até pastores para dizer, esse pastor é um fundamentalista, ele ainda está na lei. Olha lá o que o apóstolo Paulo falou para os Colossenses e para os Gálatas. Por quê? Porque é confortável acreditar naquilo que não me desconforta. Mas Jesus Cristo disse assim, se esforce por entrar pela porta, quem sabe? Estreita. E andar pelo caminho espinhoso. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Irmão, como tem crente procurando o caminho espaçoso e a porta espaçosa. E como tem crente reclamando e espirrando da igreja que ensina e prega a porta apertada e o caminho espinhoso. E que coisa terrível, irmãos, hoje, dizer para crente, você deve guardar o dia do Senhor. Guardar o dia do Senhor, coisa mais antiga. Isso é coisa para sabatista, para adventista, para judeu. Isso não é coisa para cristão evangélico. E aí no dia do Senhor, o crente sai da igreja, no domingo de manhã, ele vai ali para o restaurante, e ele vai comer no restaurante. Ele vai no fast food, ele vai comer no fast food. Ele está em casa e ele pede a pizza, no delivery. Então ele guarda no dia do Senhor, ele não está trabalhando, mas ele está fazendo os outros trabalharem para ele. Ou ele está concordando que outros desonrem a Deus, não guardando o dia do Senhor. Isso quando não é o próprio crente, que sai da igreja e abre a pizzaria dele, que ele abriu em frente à igreja, porque afinal de contas, não é? Fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Óbvio, os meus clientes são todos meus irmãozinhos que não vão lá para o outro, vão vir aqui para comer minha pizza. Quem está entendendo? Meu irmão, minha irmã, por que as coisas deixaram de ser como eram? Olha para o Brasil, como é que nós estamos? Nós estamos melhor do que há 40 anos atrás, irmãos, como nação. Muitas coisas se tornaram melhores, o avanço da ciência, recursos que nós hoje temos na medicina, na farmacologia, em muitas áreas, na engenharia, muita coisa mudou para melhor, mas nossa sociedade está melhor, a vida está melhor, irmãos. Nós nos tornamos avançados em muitas coisas, nós conquistamos muito avanço para proporcionar bem-estar e segurança a nós. Nós estamos vivendo mais segurança, irmãos? Nós avançamos muito tecnologicamente para que nós tenhamos uma saúde de melhor qualidade. Irmãos, a gente está vivendo saúde e qualidade? Se você precisar de um médico hoje, você tem?
Você precisar de medicamento, você tem um medicamento? Ah, você tem plano de saúde, que legal! Você chega lá, é tranquilo para o plano de saúde autorizar aquele procedimento que você precisa? Nós avançamos com os direitos humanos, é mesmo, irmão? Esses direitos humanos são para quem? Para os humanos? Por que é que um galo vale mais que a vida de um ser humano? Porque se você colocar um galo para brigar com outro, para disputar, o galo de quem ganha, você vai preso, sem direito à fiança. Mas você pode colocar dois seres humanos dentro de um octógono, dando soco, pesada, chute, canelada, tudo, pode arrancar sangue, pode arrebentar, destruir o baço, o rim, o fígado dele, quebrar um osso dele. Que está tudo certo. O que importa é nossa diversão, vendo dois seres humanos se desgraçando, se arrebentando, em troca de quê? De fama e de dinheiro. Enquanto os outros estão alimentando e sustentando isso, em troca de quê? De satisfação. O meu venceu. E o seu? É o que eu torcia nesse ali, o meu é que é o melhor. Nós melhoramos como sociedade, irmãos. Ei, nós somos a maioria nesse país, chamados conservadores, aqueles que creem em Deus, aqueles que são pró-vida, aqueles que são contra o aborto, aqueles... Está valendo a democracia? A Constituição está sendo obedecida? Estamos vivendo dias melhores? E por que não? Onde tudo isso começa? Começa quando nós negociamos os princípios e valores estabelecidos por Deus e o desonramos. Você é Uber, você pode trabalhar de segunda a sábado, mas no domingo você tem trabalhado também. Por quê? O domingo eu ganho mais. Você ganha mais, igual aquele espertinho que na sexta-feira ou na quinta-feira, na quarta-feira, pegou mais do que devia. Você ganha mais, mas resolve o teu problema? Tua vida muda? Está melhor? Ou o gráfico da tua vida é cheio de terremoto? E por que isso acontece, meu irmão, minha irmã? É porque nós desonramos a Deus. É porque nós passamos a dizer o que é que vale para hoje e o que não vale. Aquilo que me desconforta, não pode valer para hoje. Porque é dia do Senhor? Não. E a igreja cultuar a Deus com esse sol, desculpa, mas é também dia de descanso. Estou indo para a cachoeira, para a praia, para a piscina. Mas igreja, cultuar a Deus, o que oportunidade para fazer uma hora extra e ganhar 100% dobrado? Estou dentro, só que é dia do Senhor. O que emprego? Eu quero, estou desempregado. A porta que Deus abriu para mim, para trabalhar no dia de domingo, no dia do Senhor, foi Deus que abriu. Quer dizer que Ele desonra a si mesmo. Ele abre uma porta para você desonrar Ele. Pastor, mas eu preciso trabalhar. E Deus não sabe disso. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, está na palavra de Deus. Ainda antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já sabe o que a gente pensou. Deus sonda o nosso coração. E Ele sabe a intenção com que a gente faz as coisas. Deus sabe se o que eu estou falando é
carregado de sinceridade e verdade, de verdadeira intenção de fazer aquilo que honra a Ele. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe. Deus sabe se eu estou verdadeiramente crendo, confiando e esperando nele, ou se eu estou barganhando com Ele. Se eu estou falando uma coisa, mas dentro de mim há outro sentimento. Ninguém pode enganar Deus. Veja no que se tornou o mundo, porque os cristãos passaram a desonrar o Senhor. Deus estabeleceu: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E santificar é tornar santo. E tornar santo é fazê-lo ser separado e exclusivo para Deus. Você guarda o dia do Senhor? Ou você tem negociado? Você diz que crê em Deus, mas isso aqui não dá, isso aqui não é bem assim. A realidade, o pastor está falando isso porque ele é sustentado pela igreja. Deixa eu te perguntar uma coisa: se eu sou sustentado pela igreja, eu ia pregar isso? Se eu não cresce nisso como verdade? Você acredita que eu ia dizer para você: diga não para esse emprego que estão te oferecendo para trabalhar dia de domingo? Diga não, isso não vem de Deus. Você vai desonrar a Deus. Olha o que o Senhor fala lá na palavra. Eu sou Deus zeloso, diz o Senhor. Não tenha outro Deus diante de mim, diz o Senhor. Quando você está colocando a sua fé e a sua confiança nesse emprego para suprir a sua necessidade, o seu trabalho, você está crendo em Deus? Ele é Senhor da sua vida? Você diz que estava morto e condenado a ir para o inferno, e Jesus veio a esse mundo porque Deus te amou, sendo ainda inimigo dele, e você diz que você mesmo, por seu próprio mérito, não podia ser salvo, não podia morrer e ir para o céu. Então você creu nos méritos de Jesus, que naquela cruz derramou o seu sangue, pagando o preço que você não poderia, e ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e ele vive e está vivo, aleluia, vive, reina e reinará para sempre. Você crê nisso? Menos para ele ser o teu supridor? Então quem é o Deus que você diz que crê nele? E se eu não cresce nisso como verdade, eu estaria aqui pregando isso para você? Eu não tenho outra fonte de renda. Eu sou pastor dessa igreja, sou suprido, sustentado por essa igreja para dar dedicação integral a essa igreja. Eu pregaria essa palavra, correndo todo o risco que eu estou correndo, de você sair daqui chateado, aborrecido comigo, e ir para aquela igreja ali, que está tudo bem, está tudo certo. Vem como estás, permaneça como estiver. A igreja aqui é inclusiva, a igreja aqui aceita, porque Deus é amor. Oh, glória, aleluia, vem irmão, só vitória. Eu tenho esposa e eu tenho filhas. Eu tenho contas para pagar como você. E se eu não acreditasse nisso com toda a minha alma e minha vida, eu não estaria pregando isso daqui, porque essa não é uma pregação simpática, nesses dias que estamos vivendo. Deus quer fazer de você abençoado, Deus quer fazer de você abençoada, Deus quer prover na sua vida, Deus quer capacitar você para passar por esse deserto e chegar em Canaã, onde você terá o seu lugar. Mas você não chegou lá, enquanto você está nesse caminho. Ele diz: me honra, porque esse caminho é espinhoso por onde você vai ter que passar. A porta pela qual você passou é estreita, você teve que largar um monte de coisa para trás, mas para caminhar nesse caminho, o caminho é espinhoso. Esse papo está aí fora, vem porque você vai ser isso, você vai ser aquilo, o Senhor vai fazer aquilo outro, é tudo balela e mentira. O caminho que conduz à salvação, ele é espinhoso. E para trilhá-lo, e chegar lá, feliz, realizado, capacitado, provido,
Eu e você precisamos viver uma vida que dá prazer ao coração de Deus. E a gente não faz isso sem honrá-lo como nosso Deus, o provedor da nossa vida. A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Que palavra doce e maravilhosa de Jesus Cristo. Quem pode reconhecer que essa é uma palavra doce e maravilhosa? Glória a Deus, diga comigo, louvado seja o Senhor por isso, porque é uma palavra doce e maravilhosa. Mas ele diz ainda, continuando: tomai sobre vós o meu jugo. O que é tomar sobre nós? O jugo do Senhor. Se coloquem debaixo da minha autoridade. Sejam meus servos. Obedeçam a minha palavra. Isso é jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que ele está falando? Apesar de eu ser Deus, eu me fiz homem e eu estou aqui, também debaixo de um jugo. Qual é o jugo? Do meu Pai. Eu vou cumprir a vontade do meu Pai. Lá naquele monte das oliveiras, na noite que ele foi traído, ele está lá sozinho, e ele está ali como ser humano, chorando aos pés do Pai. Ele chega ao ponto de pedir: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, que eu não tenha que passar pelo que vou passar. Mas ele diz: mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Com mansidão e humildade de espírito, o Senhor se submeteu à vontade do Pai. Ele diz: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas tomem sobre mim, sobre vocês, a minha autoridade. E a autoridade de Jesus, e sob a autoridade de Jesus, meu amado e minha amada, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores sobre o desemprego. Nós somos mais do que vencedores sobre o desânimo. Nós somos mais do que vencedores sobre a enfermidade. Nós somos mais do que vencedores sobre todo o principado e potestade. Nós somos mais do que vencedores do que governos corruptos, desumanos e opressores. Nós somos mais do que vencedores, porque acima de tudo, quando nós partirmos dessa existência, Ele estará nos esperando para dizer: seja bem-vindo, meu filho, teu lugar está aqui reservado, você vai ficar a eternidade comigo. Agora é só vitória. Enquanto todos aqueles outros ouvirão dele, vocês não. Eternidade separado de mim. E viver separado de Deus a eternidade, que a Bíblia chama de inferno, significa ausência total de Deus. Ninguém quer isso, né? O Senhor diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por quê? Porque esse quarto mandamento é o quarto mandamento da relação do homem com Deus, que reconhece ao Criador, ao Onipotente, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Jesus, como seu Deus, o Deus que provê na sua vida, o único eterno e verdadeiro Deus, o único digno e merecedor da nossa adoração, do nosso culto e da nossa consagração. Este é o teu Deus, a quem você reconhece, e por isso você deve a Ele celebração, culto e adoração. Então você deve guardar o quarto mandamento, que continua valendo para hoje, que nós obedecemos no domingo, porque não estamos mais sob o jugo da lei do Antigo Testamento, que apontava para Jesus, que já veio e já o cumpriu, e que ressuscitou, aleluia, no primeiro dia da semana, que no nosso calendário é chamado de domingo, e por causa disso, nós guardamos o domingo como dia do Senhor, para cumprirmos o quarto mandamento. Você tem essa aliança com o Senhor?
Reflete um pouquinho, coloca a sua vida agora diante de Deus. Você tem guardado o dia do Senhor? O domingo é o dia do Senhor para você. Por isso você não negocia ele, nem no dia chamado Dia das Mães. Olha que coisa diabólica. Foram colocar o chamado Dia das Mães num domingo. Você quer um ídolo para conflitar mais com Deus do que a mãe? É pegar muito pesado, não é? Imagina. Se naquele chamado Dia das Mães, em vez de ir no culto, cultuar a Deus, eu vou para a casa da minha mãe, mas eu pego a minha mãe e digo, opa, hoje é dia da minha mãe não pode fazer nada. Ainda levo minha mãe para o restaurante no dia do Senhor. Não vou à igreja, não cultuo o Senhor. Era para eu ir à igreja com mais uma razão para celebrar a Deus. Era para eu ir ao culto com mais um motivo para glorificar o Senhor e agradecer. Senhor, muito obrigado, porque eu tenho uma mãe, o Senhor me deu uma mãe maravilhosa. Era mais um motivo para dizer, Senhor, muito obrigado. Mas quantos são aqueles que nem à igreja vão para ficar com a mãe, para ficar com o pai no chamado Dia do Pai? Meu irmão, minha irmã, domingo é dia do Senhor para você? O quarto mandamento está valendo para você hoje? O quarto mandamento é realidade na tua vida hoje? Eu vejo Deus prosperar e abençoar aqueles que o honram, porque está assim. 2 Samuel 2,30, é Ele quem diz, aos que me honram, honrarei, mas aos que me desprezarem, serão desmerecidos. Você está guardando o dia do Senhor? Se não, porque cabe a você fazer o que diz a palavra de Deus. Se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e livrar de toda injustiça. Então, é entre você e Deus agora. Não perca essa oportunidade. Vire essa página na tua vida, coloca diante de Deus, diga, Senhor, até aqui eu vivi desse jeito. A partir de hoje, eu vou viver, não por fundamentalismo, porque eu entendi a tua palavra. Sabe qual é a razão pela qual tem tanto crente desonrando a Deus? Porque fica ouvindo pregação e não vai conflitar com o que diz a palavra de Deus. Porque não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, fica por conta de pregações. Se a pregação me agrada, ela vem de Deus. Se ela conflita com alguma coisa que me desconforta, isso aí não vem, não é bem assim. Conheça a Bíblia, estude a palavra de Deus, leia a Bíblia. Não se deixe levar por pregações, nem por essa. Porque Deus não espera que você engula de qualquer jeito e receba isso. Ele espera que você vá conhecer a palavra. Pois Jesus mesmo disse, lá em João 8,32 está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra do Senhor.